Existe uma guerra acontecendo agora mesmo no coração do Brasil. Não é uma guerra com tanques, aviões e soldados marchando. É uma guerra muito mais silenciosa, muito mais sofisticada e muito mais difícil de combater. É uma guerra travada com dinheiro, diplomacia, organizações não governamentais, satélites, acordos internacionais e pressão política. E o prêmio dessa guerra é o maior tesouro natural que existe no planeta Terra. A Amazônia. 5 milhões de quilômetros quadrados de floresta tropical. 20% de toda a água doce superficial do mundo. 10% de toda a biodiversidade do planeta. Reservas imensas de minerais críticos ainda não mapeadas completamente. Uma capacidade de absorção de carbono que regula o clima de continentes inteiros. E por baixo do solo, aquíferos, petróleo, gás e minerais, que os laboratórios do Vale do Silício e as fábricas de semicondutores da Ásia precisam desesperadamente. Os Estados Unidos querem controlar a Amazônia. A China quer controlar a Amazônia. A Europa quer controlar a Amazônia. Cada um com seus métodos, seus interesses e suas narrativas cuidadosamente construídas para justificar o que, no fundo, é uma disputa de poder pelo maior recurso estratégico do século XXI. E o Brasil, o dono legal desse tesouro, está no meio dessa disputa sem ter clareza suficiente sobre o que está em jogo. Hoje você vai entender os bastidores dessa guerra invisível, quem são os jogadores, quais são as estratégias e o que o Brasil precisa fazer para não sair perdendo no jogo mais importante da sua história. Se você é brasileiro e nunca parou para pensar em por que o mundo inteiro tem uma opinião tão forte sobre o que o Brasil faz com a sua própria floresta, deixa o seu like agora. Comenta aqui embaixo, Amazônia, para eu saber que você chegou até aqui. E se inscreve no canal para continuar entendendo o Brasil no tabuleiro global. Vamos fundo nessa análise. Para entender por que o mundo inteiro quer um pedaço da Amazônia, precisamos primeiro entender o que ela realmente representa, além das imagens bonitas de árvores e animais que aparecem nos documentários. A Amazônia é o maior sistema fluvial do mundo. O rio Amazonas, sozinho, descarrega no Atlântico um volume de água equivalente a 5 vezes o segundo maior rio do mundo. A bacia amazônica abriga aproximadamente 20% de toda a água doce superficial do planeta. Em um mundo onde a escassez de água está se tornando uma crise geopolítica de primeira ordem, esse número é simplesmente extraordinário. A Amazônia é o maior banco genético do planeta. Estima-se que a floresta abriga entre 10 e 15% de todas as espécies de plantas, animais e insetos do mundo. Grande parte dessas espécies ainda não foi catalogada pela ciência. E nessa biodiversidade estão compostos químicos, princípios ativos e moléculas que a indústria farmacêutica global avalia como potencialmente mais valiosos do que qualquer mina de ouro ou poço de petróleo. A Amazônia é uma máquina climática continental. As chamadas chuvas voadoras, rios atmosféricos formados pela evapotranspiração da floresta, transportam umidade da Amazônia para o centro-sul do Brasil, para o Paraguai, Argentina e Uruguai, irrigando as regiões agrícolas mais produtivas da América do Sul. Sem a Amazônia, o agronegócio brasileiro como conhecemos hoje simplesmente não existiria. A Amazônia é um cofre de minerais. Ouro, diamantes, nióbio, manganês, bauxita, cobre, estanho e uma variedade de minerais de terras raras estão distribuídos pelo subsolo amazônico, em quantidades que ainda não foram completamente mapeadas. A Serra do Carajás, no Pará, já é a maior mina de ferro do mundo. E os estudos geológicos sugerem que o que foi descoberto até agora pode ser apenas a superfície do que existe por baixo da floresta. E, finalmente, a Amazônia é o maior sumidouro de carbono do mundo ainda em funcionamento. Em um planeta onde as mudanças climáticas se tornaram uma questão de sobrevivência civilizacional, a capacidade da floresta de absorver dióxido de carbono da atmosfera tem um valor econômico e estratégico que os países desenvolvidos estão apenas começando a precificar corretamente. Agora entende por que o mundo inteiro quer controlar isso? Os Estados Unidos são os mais sofisticados na sua abordagem à Amazônia. Eles entenderam há décadas que controle territorial direto não é necessário quando você pode controlar a narrativa, as organizações e os fluxos financeiros que determinam o que acontece dentro da floresta. A estratégia americana tem 3 pilares principais. O primeiro é o ambientalismo como instrumento geopolítico. Isso não significa que a preocupação ambiental americana seja falsa, parte dela é genuína. Mas significa que a agenda ambiental global foi moldada de forma significativa por interesses americanos e que organizações financiadas por fundações ligadas ao capital americano têm exercido uma influência desproporcional sobre as políticas florestais brasileiras. Fundações como a Gordon and Betty Moore Foundation, a Bloomberg Philanthropies e a Bezos Earth Fund investiram bilhões de dólares em organizações ambientais que operam na Amazônia.
Essas organizações fazem trabalho real e importante de proteção ambiental, mas também criam uma infraestrutura de influência que pode ser acionada para pressionar o governo brasileiro quando os interesses americanos assim o exigirem. O segundo pilar é o controle científico e tecnológico. Os Estados Unidos, através de agências como a NASA e a NOAA, monitoram a Amazônia por satélite, com uma precisão e uma frequência que o próprio Brasil não consegue replicar integralmente com seus recursos próprios. Isso significa que Washington frequentemente sabe mais sobre o que está acontecendo na floresta brasileira do que Brasília. Esse monitoramento não é apenas científico, é estratégico. Informações sobre recursos minerais, padrões hídricos e biodiversidade coletadas por satélites americanos têm valor geopolítico e econômico imenso. E o Brasil tem acesso limitado a parte dessas informações sobre o seu próprio território. O terceiro pilar é a pressão financeira e comercial. Quando o desmatamento na Amazônia aumenta, os Estados Unidos e seus aliados europeus ativam mecanismos de pressão que vão desde declarações diplomáticas até ameaças de sanções comerciais e restrições de acesso a mercados. O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, negociado por décadas, foi repetidamente bloqueado parcialmente por causa de questões ambientais amazônicas, com pressão americana significativa por trás das cenas. Se os americanos preferem o controle pela narrativa e pela influência, a China adota uma abordagem completamente diferente e em muitos aspectos mais direta. A estratégia chinesa é o controle pela infraestrutura e pelo comércio. A China é hoje o maior parceiro comercial do Brasil. Compra soja, minério de ferro, petróleo, carne e uma variedade crescente de commodities brasileiras em volumes que nenhum outro país no mundo consegue absorver. Essa dependência comercial cria uma alavancagem silenciosa, mas poderosa sobre as decisões políticas e econômicas brasileiras. Mas o movimento mais estratégico da China não é o comércio, é a infraestrutura. Empresas chinesas estão construindo ou financiando portos, ferrovias, linhas de transmissão de energia e hidrelétricas em toda a América do Sul, incluindo no Brasil e nos países vizinhos com acesso à Amazônia. A lógica é clara para quem conhece a estratégia do Cinturão e Rota, o projeto de infraestrutura global chinês. Quem controla a infraestrutura de escoamento de uma commodity controla efetivamente o fluxo dessa commodity. Se os produtos que saem da Amazônia passam por portos construídos com capital chinês, transportados em navios de empresas chinesas, processados em refinarias com tecnologia chinesa, a China tem uma posição privilegiada na cadeia de valor desses recursos, independentemente de quem seja o dono legal do território. A compra de terras agrícolas por empresas ligadas ao capital chinês em estados como Mato Grosso, Pará e Amazonas é outro vetor dessa estratégia. Embora a legislação brasileira restrinja a compra de terras por estrangeiros, estruturas jurídicas complexas com sócios brasileiros têm sido usadas para contornar essas restrições em alguns casos, gerando preocupação crescente em setores das Forças Armadas e da inteligência brasileira. A Europa tem a estratégia mais sofisticada e, ao mesmo tempo, a mais hipócrita das três grandes potências envolvidas na guerra pela Amazônia. E usar a palavra hipócrita aqui não é um julgamento moral. É uma descrição técnica de uma contradição estrutural. A Europa desmatou praticamente todas as suas florestas originais ao longo dos séculos de industrialização. A Alemanha, a França, o Reino Unido e outros países europeus destruíram seus ecossistemas nativos para construir a riqueza industrial que hoje lhes permite financiar organizações ambientais no Brasil e pressionar o governo brasileiro a preservar a Amazônia. É a clássica situação de quem chega ao topo da escada e em seguida puxa a escada para que ninguém mais suba. A estratégia europeia tem um veículo principal que poucos brasileiros compreendem completamente: a regulação ambiental como barreira comercial. A União Europeia aprovou nos últimos anos regulamentações que proíbem a importação de produtos associados ao desmatamento, incluindo soja, carne, madeira, cacau, café e outros produtos que o Brasil exporta em grandes volumes. Na superfície, essa regulação parece puramente ambiental. Na prática, ela funciona também como uma barreira comercial não tarifária que protege produtores europeus da concorrência brasileira, enquanto cria pressão sobre o governo do Brasil para adotar políticas florestais alinhadas com os interesses europeus. O mecanismo é elegante do ponto de vista geopolítico. A Europa não precisa enviar soldados para controlar o que acontece na Amazônia. Basta controlar o acesso ao mercado consumidor europeu, que é um dos maiores e mais ricos do mundo, e de repente o governo brasileiro tem que prestar contas da sua política florestal para Bruxelas para não perder acesso a esse mercado. Um dos aspectos mais delicados e mais mal compreendidos da guerra pela Amazônia é o papel das organizações não governamentais, que operam na floresta e em torno das políticas florestais brasileiras. É importante dizer isso com clareza e sem simplificações.
A grande maioria das ONGs que trabalham na Amazônia faz trabalho genuíno, importante e necessário de proteção ambiental, defesa dos direitos indígenas e monitoramento do desmatamento. O Brasil precisa dessas organizações e a Amazônia seria muito mais ameaçada sem elas. Mas seria igualmente ingênuo ignorar que algumas dessas organizações são financiadas por governos estrangeiros, por fundações ligadas a interesses corporativos e por agências de inteligência que têm seus próprios objetivos estratégicos na região. O Greenpeace, o WWF, o Environmental Defense Fund e dezenas de outras organizações recebem financiamento de fontes americanas e europeias. Isso não as torna automaticamente instrumentos de interesses estrangeiros, mas cria uma tensão estrutural entre a missão declarada dessas organizações e os interesses dos seus financiadores que o Brasil precisa ser capaz de navegar com inteligência. A questão que os estrategistas brasileiros colocam não é se as ONGs são boas ou ruins. É como o Brasil pode se beneficiar do trabalho legítimo dessas organizações, ao mesmo tempo que mantém soberania sobre as decisões políticas que afetam seu próprio território. Essa é uma linha difícil de traçar e o Brasil tem historicamente errado dos dois lados, ora sendo excessivamente permissivo com atividades que comprometem a soberania nacional, ora sendo excessivamente restritivo e afastando parceiros que poderiam ser aliados na proteção da floresta. Existe um debate que circula nos bastidores da geopolítica há décadas e que de tempos em tempos emerge publicamente: a internacionalização da Amazônia. A ideia, expressa de formas diferentes por diferentes atores ao longo dos anos, é que a Amazônia, por ser um patrimônio ambiental global, cujo valor transcende as fronteiras do Brasil, deveria estar sob alguma forma de governança internacional, que garantisse sua preservação independentemente das políticas do governo brasileiro de turno. Nas suas versões mais suaves, essa ideia aparece como propostas de fundos internacionais de compensação pelo serviço ambiental que a floresta presta ao planeta. Nas suas versões mais radicais, aparece como sugestões de que a soberania brasileira sobre a Amazônia deveria ser condicionada ao cumprimento de metas ambientais estabelecidas por organismos internacionais. O Brasil rejeitou historicamente qualquer forma de internacionalização da Amazônia, e com razão. A soberania territorial é um princípio fundamental do direito internacional e não pode ser condicionada a avaliações externas sobre como um país usa seu próprio território. Nenhum país europeu aceitaria que a sua política agrícola ou florestal fosse determinada por organismos internacionais controlados por potências rivais. Mas a rejeição retórica da internacionalização não é suficiente. O Brasil precisa de uma estratégia proativa que demonstre capacidade de preservar a Amazônia por seus próprios meios e por seus próprios interesses, retirando o argumento da internacionalização das mãos de quem o usa como instrumento de pressão geopolítica. Diante de toda essa pressão e de todos esses interesses convergindo sobre a Amazônia, qual é a estratégia que o Brasil deveria adotar para transformar esse tesouro em vantagem real e não em vulnerabilidade? A primeira coisa é conhecer o que tem. O Brasil ainda não mapeou completamente os recursos do subsolo amazônico. Não tem um inventário preciso da biodiversidade da floresta. Não monitora com suficiente precisão e abrangência o que acontece em todo o seu território amazônico. Investir em conhecimento do próprio território é o primeiro passo para defendê-lo com inteligência. A segunda coisa é precificar o serviço ambiental. A Amazônia presta serviços ao clima global que tem valor econômico real e imenso. O Brasil tem o direito de cobrar por esses serviços. Mecanismos como o mercado de carbono, pagamentos por serviços ambientais e compensações por biodiversidade são formas legítimas de transformar a floresta em receita sem destruí-la. Mas para negociar esses mecanismos com inteligência, o Brasil precisa ter clareza sobre o valor do que está oferecendo. A terceira coisa é construir capacidade científica e tecnológica própria de monitoramento. O Brasil não pode depender de satélites americanos para saber o que está acontecendo na sua própria floresta. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, é uma instituição de excelência que precisa de mais recursos e mais autonomia para cumprir esse papel estratégico. A quarta coisa é separar proteção ambiental de submissão geopolítica. O Brasil pode e deve proteger a Amazônia, mas deve fazê-lo por seus próprios interesses e em seus próprios termos, não como resposta a pressões externas que frequentemente têm motivações que vão além da preocupação ambiental genuína. E a quinta coisa, talvez a mais importante, é incluir a população amazônica nessa equação. Os mais de 25 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia precisam ter condições de vida dignas e oportunidades econômicas reais que não dependam da destruição da floresta. Enquanto a preservação da Amazônia for percebida como um projeto de elites urbanas e de organizações estrangeiras que não considera as necessidades das populações locais, ela vai continuar encontrando resistência que facilita sua exploração por interesses externos. A guerra pela Amazônia não vai acabar,
Ela vai se intensificar à medida que as mudanças climáticas tornarem a floresta ainda mais valiosa, à medida que a escassez de água e de biodiversidade aumentar no resto do mundo, e à medida que os minerais críticos do subsolo amazônico se tornarem ainda mais essenciais para a economia digital global. O Brasil está em uma posição única e extraordinariamente difícil. É o guardião legal do maior tesouro natural do planeta, em um mundo onde potências muito mais poderosas querem influência sobre esse tesouro. Não é uma posição confortável, mas é uma posição de poder real. Se o Brasil aprender a usá-la com inteligência, a Amazônia não é um fardo ambiental que o Brasil carrega para satisfazer a consciência do mundo desenvolvido. É o maior ativo estratégico que qualquer país possui no século XXI. Água, biodiversidade, clima, carbono, minerais e conhecimento. Tudo em um único território do tamanho de um continente. A pergunta que fica não é se o mundo vai continuar querendo controlar a Amazônia. Vai. A pergunta é se o Brasil vai ter a visão, a capacidade institucional e a vontade política de defender o que é seu, enquanto usa esse tesouro para construir um país à altura do recurso que a natureza colocou sob sua custódia. Você acha que o Brasil está preparado para jogar esse jogo ou vai continuar sendo manipulado por potências que sabem muito bem o que a da Amazônia vale? Me conta nos comentários. Deixa o seu like se esse vídeo te fez enxergar a Amazônia de um ângulo que você nunca tinha considerado. Compartilha com quem precisa entender o que está realmente em jogo na maior floresta do mundo e se inscreve para continuar essa jornada. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.